Olá pessoal, sejam bem-vindos. Bom, primeira coisa que eu queria falar com vocês sobre o Enem é que cada matéria tem um peso específico na prova, né? Tem matéria que é bastante pergunta, tem matérias que são poucas, então vocês têm que ter foco naquela questão do resultado, o que interessa mais para vocês, né? Que depois no final a prova do Enem é por ponto, não é por pergunta certa. Então no final o que importa é quantos pontos vocês vão atingir, independente da matéria, tá? Então a primeira dica que eu dou para vocês é vocês pegarem e investirem na redação, porque a redação também tem uma pontuação muito grande na nota final de vocês, né? Então acho que essa é a parte fundamental. Primeira coisa, treina a redação, comece a escrever, escreve na mão mesmo. Fala com a professora de português de vocês para dar uma olhada, ver como é que está saindo, tá? Mas basicamente a primeira coisa seria a redação. Bom, bora lá falar um pouquinho sobre a redação. Como vocês sabem, eu sou professor de exatas, né? Então vocês podem aí procurar canais especializados, né, mais nessa questão da redação, mas é só para dar algumas dicas básicas, né? Eu sou uma pessoa que não escrevo tão bem e mesmo assim eu consigo tirar uma notas aí razoáveis aí em redação por causa disso, porque a redação do Enem, ela não avalia a sua habilidade, né, artística de escrever, né? Ela avalia 5 critérios. Eu já até passei para as salas de vocês, mas o importante é isso, a redação vale 1.000 e cada critério vale 200. Então o mais importante não é escrever bonito, não é belas palavras, não é isso. O mais importante são isso, são 5 critérios e você tem que falar, né, um pouquinho sobre esses 5 aí. Eu tô com uma colinha aqui e aí eu vou falar para vocês, mas eu já falei cada um para vocês, né? Vamos lá, o primeiro é o relacionado à língua culta, né? A questão da gramática. Então, isso daí não tem segredo, né? Vale 200 pontos, então calma, quem escreve mal aí, que por mais que você não escreva a coisa mais linda do mundo, no máximo você vai perder 200 pontos por causa de gramática, tá? Mas ninguém perde 200 pontos de gramática, você não vai errar todas as palavras do seu texto. O mais importante também, na língua portuguesa, a gente tem muito disso, de trocar palavras, né? Então, às vezes, você está com dúvida de uma palavra, você vai lá e troca, coloca outra, né? Você evita essas palavras mais complicadas, mas a ideia é deixar a ideia do seu texto, né, bem, né, compreensível, tá bom? Aí, então, gramática, o primeiro critério, tá? A segunda coisa também, acho que bem fácil, né? Vai ter um tema lá da sua redação. Geralmente o tema são problemas sociais. Vai ter um texto de apoio na sua redação, então lê lá certinho, porque para quem nunca viu esse tema, né? Tem um texto lá escrito explicando certinho ele, mas a ideia é não fugir do tema. Tomem cuidado com escrever muito. Se eu não me engano, o mínimo de linhas que tem que ter a sua redação é 7. 7 eu acho muito pouco. Eu acho que o legal seria ali uma redação em torno de 15 linhas aí pelo menos, tá? Mas acho que nessa faixa 15, 20, 25, o máximo é 30, se eu não me engano. Mas eu acho que essa faixa aí tá legal, entre 15 e 20, né? Então, às vezes a pessoa que quer escrever muito acaba fugindo do tema. Então, tomem cuidado com esse segundo aí, tá bom? Bom, bora lá? A terceira. A terceira, a redação do Enem é um texto dissertativo, argumentativo, então lembre sempre disso. Então não adianta você escrever sobre o texto, você tem que dar argumentos sobre aquilo. Antes de começar a redação, eu geralmente faço isso, eu pego o tema lá, né? Sei lá, um exemplo. Tema, vamos lá no tema da redação. Os problemas causados pelo racismo. Então eu vou lá e começo, antes de começar a redação, começo a pensar nos meus argumentos, tá? Quais são os problemas que o racismo gera no Brasil? Por exemplo, gera um aumento da violência? Gera o aumento da desigualdade social? Então, eu geralmente trabalho com 2 argumentos, tá? Mas vocês podem colocar 3. Eu acho que mais que isso é muita coisa. Eu acho que 2 ou 3 argumentos tá legal, tá bom? Então, antes de começar a redação, já pensa nos seus argumentos, tá? Porque no primeiro parágrafo na introdução, a ideia é isso, é você pegar e só falar os seus argumentos. Você não vai explicar eles, você vai explicar seus argumentos lá nos parágrafos de desenvolvimento, tá bom? Mas no primeiro parágrafo na introdução, já é legal você falar qual vai ser esses argumentos que vocês vão usar, tá bom? Então, essa daí é a questão dos argumentos. O terceiro critério, né, é um texto argumentativo. Eu acho que é legal. Primeiro parágrafo, introdução. Segundo e terceiro, vocês colocam aí 2 parágrafos, né, argumentando, né, cada um sobre um tema do seu tema geral, beleza? Então, lembrem sempre disso, dissertação argumentativa. 4. Aqui está escrito mecanismos linguísticos, né? Lembra que eu falei sobre introdução, desenvolvimento e conclusão, os conectivos também do parágrafo. Seu parágrafo ele não pode ficar separado um do outro, né? Sempre quando vocês terminarem a redação, dá uma lida, pega e lê de cabo a rabo, né? Pega lá do comecinho lá e vê tudo. Aí dá uma olhada se os parágrafos estão ligados, se as ideias estão bem encaixadas, se está aparecendo um texto mesmo, se está aparecendo parágrafos separados também, que aí também eles acabam descontando ponto com isso, tá? Mas a ideia do mecanismo linguístico é isso. Lembrem sempre dessa estrutura do texto, liguem todo o texto, deixem ele bonitinho, tá bom?
E ao último critério, que muita gente esquece, né, na conclusão, coloca lá só uma conclusão genérica, não pode ser assim, tá? A conclusão sempre no Enem tem que ser uma proposta de intervenção do problema. Então, ele falou lá sobre o racismo, no meu caso, né, que foi o tema que eu citei, e como que a gente pode melhorar essa questão do racismo do Brasil, né? Então, quando eu falo a gente, não sou eu nem você, tá? No caso, pensa um caso geral, né? Por exemplo, o governo poderia fazer alguma coisa para tentar melhorar o racismo? Tanto poderia fazer a questão da punição, né? Mas também poderia investir na questão da educação, em campanhas, né? Na questão da escola, né? Fazer campanhas isso dentro da escola para incentivar, né, a conscientização das pessoas, mas também ter essa questão da punição, aumentar as leis, né? Ter a lei até tem, né? Mas cumprir a lei, ver o que a gente pode fazer em relação a isso. Bom, enfim, essa é o seu último parágrafo tem que ser assim, tá? Tem que ser uma proposta de intervenção, alguma coisa que alguém possa fazer para melhorar esse problema. Bom, basicamente isso seria aí a dica que eu teria que dar como um professor de matemática sobre a redação. Se vocês fizerem a redação do jeito que eu estou falando, não estou falando que vocês vão tirar 1000 na redação, mas vão ter uma redação boa, né? Com uma coerência, ali, uma redação legal, e aí vocês já vão conseguir uma nota boa, tá? Lembra que eu falo, o objetivo não é tirar 1000, o objetivo é você conseguir passar, principalmente no seu curso, né? Escolher estudar aí a área que você gosta, tá? Bom, essa foi a aula sobre redação, até a próxima.